Bem, pessoal, como comentei na minha abertura, estamos aqui na presença do pastor Miguel Ângelo. Interessante o nome dele. Miguel já é um nome de anjo também, né? E Ângelo também. Pastor Miguel, boa tarde. Por gentileza, quem é o pastor Miguel? Como é que o pastor Miguel chegou aqui a Garanhuns? Pelo seu sotaque, percebi que o senhor não é brasileiro, é fora daqui. Deve ser uma pessoa viajada. E o que é que o senhor veio fazer aqui em Garanhuns? Tudo bem, boa tarde. Primeiro assim, mim toda a vida foi Pastor Miguel. Pastor Miguel temos desde 1998 para cá que eu fui ao chamado pastoral. Então, mas antes de Pastor Miguel nasceu na Argentina, em Buenos Aires, filho de pai espanhol e neto de italianos. E me criei lá em Buenos Aires, estudei lá. Só que aos 14, 15 anos veio toda aquela situação de rebeldia. País sempre, a Argentina era a época do governo militar. Então se vivia muito aquela rebeldia, né? Deixar crescer os cabelos, não querer estudar, não querer trabalhar. E eu empreendi por essa linha. E hoje em dia a gente entende, assim, para sintetizar, um hippie. Só foi um hippie? Um hippie mais. Mas só que o hippie é aquela coisa, né? Vai viajando, vai fazendo pulseira, brinco, vive na comunidade hippie. A gente tinha, me casei, não é? Nos juntamos, netos, filhos, que hoje estão todos lá na Argentina, né? Mas aí, depois que eu me separei, nos juntamos com outros amigos, digo, vamos viajar para o Brasil, né? Eu já tinha vindo aqui no ano 81, já tinha vindo no ano 83, no ano 86 eu já tinha morado um ano em Salvador, mas sempre voltava. Nessa última viagem aqui, que foi em 93, não, em 90, a gente também veio andando sem destino, né? Uma hora estávamos no Rio de Janeiro, outra hora íamos para Mato Grosso, de repente andávamos no Pará, e assim foi nessa andada toda que eu cheguei em Garanhuns, sem saber que a cidade de Garanhuns existia, né? Porque não é uma cidade da ruta do hippie, né? Da caminhada do hippie. E quando eu cheguei aqui, depois de ter passado o carnaval em Gaibu, eu ia para Paulo Alfonso, porque estava querendo ou viajar para Letícia, que era Colômbia, ou voltar para Buenos Aires. Digo, mas o ponto de partida é Paulo Alfonso. Então eu saí de Gaibu, só que a carona me deixou em Garanhuns. Digo, cheguei, um clima frio, né? Bom, tranquilo, e foi a primeira vez que eu andava sozinho, que sempre viajávamos com comunidade, né? E nessa chegada, digo, não vou ficar um dia nesta cidade, porque eu estou vendo que lá, achei muito pequeno, mas digo, vamos embora. Mas aí quis o destino que não conseguisse carona, não consegui passagem. Digo, então vou fazer o seguinte, vou abrir o meu escritório, que era justamente estender um pano no chão e colocar os brincos e as pulseiras que eu mesmo fazia, né? E aí apareceu uma menina lá querendo um par de brincos de bambu, e aí eu fui conhecendo uma galera aqui, outra para lá. Eu sei que em pouco tempo era uma enormidade de gente lá curtindo aquele rock, festival. Aí me diziam, eu ia ir embora, a galera dizia, não, fique aí, que vem Garanheta, depois fique aí que vem Festival de Inverno. Chegou o Festival de Inverno, né? E aí eu bebi, me droguei, fiz de tudo e fui a parar no hospital, né? 6 dias internado no hospital. Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Até que passou um pastor, né, que estava orando lá no hospital e me ofereceu ir para uma casa de recuperação. E eu digo, eu vou, porque eu preciso de encontro com Deus. Já na época tinha 30 anos, né?
E estava mal mesmo. Estava mal, eu mesmo já percebi que a coisa não ia funcionar por muito tempo, não, porque tanto fisicamente como mentalmente, o desgaste devido às drogas, essas coisas já era demasiado. Aí eu fui lá para essa recuperação para buscar Deus. Digo, eu preciso encontrar Deus. Eu já tinha passado por outras religiões, tipo Hare Krishna, Ananda Marga, tinha lido a filosofia budista, coisas assim, né? E a literatura hippie é muito grande também, né? Mexe com aquele misticismo de Carlos Castaneda, de Richard Wagner, enfim. Era até, digo, vou lá buscar Deus. Eu tinha estudado em colégio católico, né? Quando era na infância, né? Lá em Buenos Aires. E aí eu vou buscar Deus. Quando chego lá, diz, aqui tem Bíblia. Eu digo, bom, vamos ler Bíblia. E vamos buscar Deus. E, bom, foi aquela coisa, buscando Deus de manhã, de tarde, buscando Deus a toda hora. E aí eu encontrei Deus. Que maravilha, que maravilha. Encontrei Deus quando, olha, eu tinha 30. Eu digo para você, dos 15 anos, pelo menos, eu vou calcular dos 15 até os 30, a minha mentalidade era só drogas, drogas, drogas e drogas. A minha búsqueda era a viagem eterna. Tomar um negócio lá para que eu fique pendurado lá no limbo e nunca mais voltasse por aqui. Mas aí, naquele dia, naquela búsqueda, eu não encontrei a viagem eterna, mas eu sempre digo, encontrei a vida eterna, com Jesus Cristo. Amém. E aí, nessa caminhada, né, os pastores que eram os presidentes lá na época foram vendo que eu estava tendo realmente uma mudança de vida, que eu estava bem, aí eu fui acolhido, depois eu fui copeiro, depois eu fui cozinheiro. E aí foi quando me chamaram. Disse, meu, você não quer ajudar aqui a gente como obreiro? Obreiro já é um homem que caminha com Deus dentro dessa entidade e que ajuda, né? E aí o pastor deixou uma Bíblia para eu dar um estudo de manhã, um estudo à noite. Bom, eu sei que até então a comunidade lá, ela abria e fechava por falta de obreiro. Quando me colocaram, aí a casa estabilizou, ficou tranquila. Só que aí veio uma mudança de dinheiro no Brasil, eu acho que era o RBI, não era? 93, saiu o cruzeiro, né? Teve uma moeda intermédia para chegar ao real. Cruzado. Não, era o cruzado. Aí teve uma moeda intermédia, que era RBI, uma coisa assim. Sim. E depois veio o real, né? Só que nesse intermédio dessa moeda, os aluguéis subiram caríssimo. E a gente alugava lá em Gravatá, era. E dali fomos para Becerros. Aí de Becerros, que a gente chegou em Garanhuns no ano de 1995. Ou seja, eu vim como hippie em Garanhuns, fiz o tratamento lá em Gravatá, e pelo milagre de Deus, que eu não tinha nada, nenhum contrato, nada, eu voltei para Garanhuns, só que agora voltei como um homem de Deus, trabalhando numa comunidade terapêutica. Eu uso a palavra homem de Deus porque foi a profecia numa igreja que aconteceu aqui em Garanhuns antes de eu partir para lá, né? Foi um pastor que veio de Fortaleza, foi aquela igreja congregacional que na época ficava debaixo da padaria suíça, né? Ainda tem, né? E aí chegou um pastor e olhou para mim, eu ainda todo cabeludo, barbudo, ele disse, olha, você vai vir como um homem de Deus. E eu sei disso porque foi filmado, né? Até então a fita andava por aí. Aquela fita de videocassete. Videocassete não, aquela de... VHS. VHS. Pronto, aí eu voltei já com a obra. Aí em 95, aí foi que realmente houve uma preocupação, porque eu já estava numa caminhada
de uns 2, 3 anos na obra, mas eu não estava legal no país ainda. E aí ficou aquela coisa, né? Como que vamos fazer para que Miguel fique legal aqui no país? Porque a obra estava caminhando, né? E aquelas coisas de Deus, né? Teve um pastor que abriu um seminário, e então me convidou para ser bolsista. Aí eu fui para a Argentina e voltei como estudante. Aí eu fiz o bacharel em teologia, terminei bacharel em teologia, foram praticamente uns 3 anos e meio, 4 anos, uma coisa assim. E pronto, aí eu tinha que voltar de novo. Que estudante só fica enquanto ele estuda, né? E aí eu diria, não, faça o mestrado. Pronto, voltei para lá para fazer mestrado em teologia. Aí terminou o mestrado também. E aí veio aquele problema. E agora? Não tem mais, o seminário não tinha mais nada, também não. Aí eu voltei para a Argentina, e aí fui lá para buscar um visto de voluntário, para vir como voluntário ao Brasil, né? Só que quando cheguei lá no consulado, disse meu amigo, foi uma época que a Argentina foi na época de 2002, me parece que o presidente era de la Rua, e todo mundo estava fugindo da Argentina. Aí no consulado me disse, você não, o Brasil tem 200 milhões, meu amigo, de habitantes. Para que vamos querer um voluntário? A gente não está dando visto de voluntário, não. Comece a sorrir. Aí veja os milagres de Deus, meu amigo. Aí passou por trás daquela que estava no balcão, não sei o que seria lá, e aparentemente quem passou por trás, eu acho que era um anjo de Deus. Porque ela olhou para mim e me disse, você está fazendo o quê, meu amigo? Qual é o seu problema, meu amigo? Eu tinha levado um monte de pasta até aqui da prefeitura, na época era Silvino Duarte, tinha dado do conselho, para que eu pudesse vir para cá. Né? Aí eu explicando a ela olhou e disse, mas aí já tinha sido consagrado a pastor, né? Disse, mas meu filho, você é pastor? Disse, é. Aí eu entreguei os papéis, disse, me deu os papéis, disse que vou falar com a cônsul. E me deu um número de telefone da sua... Isso tudo lá em Buenos Aires, né? Me deu um número de telefone da sua família, que qualquer coisa, eu ligo. Pô, não passou 15 dias, ela ligou. Me disse, olha, conseguimos um visto religioso para você. E aí eu entreguei, é um milagre, né? Quem mais ou menos sabe como funciona isso, é uma coisa que demora enormemente, né? A não ser que você seja um engenheiro, um médico, uma coisa assim de uma empresa grande esteja lhe chamando, né? Uma entidade, né? É difícil. E deu certo. Eu percebo que Deu certo. sua caminhada, ela foi uma caminhada muito bonita. De fé. E essa caminhada, eu peço permissão ao senhor, pastor Miguel, para que eu possa ouvir dessa sua fala, se o senhor me autoriza, esse seu testemunho, eu possa publicar no YouTube sem a preocupação com relação a direitos autorais, alguma coisa desse tipo. O senhor permite que eu possa fazer isso? Bem, nós temos a autorização aqui do pastor Miguel e lhe agradeço a esse testemunho e sempre digo, Garanhuns é uma cidade que acolhe as pessoas de bem. Então, Garanhuns, apaixone-se por ela.